Uma das pessoas é o neném, né? Que você conhece. Tem uma pessoa também que é o novo parceiro que foi o meu primo Edivaldo, que veio participar junto comigo esse ano. Agora não, oportunidade. Quero agradecer também o seu Osmar, da Caprimar, que me deu esse palco aqui para estar prestigiando vocês. Tem tanta gente, tem o deputado Alex Manente, tem o Wilson Bonomi que me ajudou também, mas tem um amigo muito especial e daqui a pouco ele vai estar aqui. Só estou esperando ele chegar aqui. E aí eu vou falar com vocês aí, vou te mostrar que esse amigo especial também, que eu falei, doutor, esse ano também é complicado para mim fazer a festa da criança. E ele falou, você não vai desanimar não, porque a gente vai dar um jeitinho. E daqui a pouco ele vai vir aqui e vocês vão ver quem é. Não está fechado a via lá embaixo? Só pra mostrar aí. A via lá embaixo fechada?